Are you guys aware there's like a pretty huge civil war going on all across America? Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e aqui comigo, novamente, Márcio Gomes, que não quis ver evidências do amor, né? Não dava, né? Não dava tempo. Não dava, fazia tempo, né? Tava com saudade já. Eu e Márcio hoje vamos falar de Guerra Civil, novo filme do diretor Alex Garland, que para os brasileiros tem uma atração especial, que é a presença do Wagner Moura, né? E para além disso é um filme que estava sendo vendido pelo menos como um filme polêmico, um filme que poderia suscitar algumas reações polêmicas, né? Com perdão da redundância, porque afinal de contas é um tema caro para os americanos, é um ano de eleição, eles tiveram aquela tentativa de invasão do Capitólio. Só eles, né? Só eles, né? E eu e o Márcio vamos discutir se o filme trata de fato isso ou se prometeu-os, mas não cumpriu-os mais uma vez. Então, trilha aí, vamos lá. Buenas. Como eu estava falando, o filme é dirigido, o Guerra Civil é dirigido pelo Alex Garland, que é um cara que ganhou nome aí nos últimos anos, mas a carreira dele começou de diretor, pelo menos, né, começou relativamente há pouco tempo, porque o filme de estreia dele, que particularmente eu acho que é o melhor, que é o Ex Machina, é um filme de 2015. Só que antes disso ele já tinha trabalhado como roteirista de alguns outros filmes conhecidos. Ele tem duas parcerias com o Danny Boyle, que é aquele Sunshine, que aqui ficou como, acho que é Alerta Solar, uma coisa assim, que é de 2007, e o Extermínio 2, que na verdade, né, o 28 dias depois, né, que é o 28 Days Later, que é a sequência do Extermínio, né, por óbvio, que é de 2002, né, desculpa, o Sunshine é de 2007 e o Extermínio 2 é de 2002. Ele também havia feito o roteiro do Dredd, que é o filme do Juiz Dredd, que ele não a versão com o Stallone, mas a versão com o Carl Urban, que é aquele filme é de 2012, até que ele estreou com o Ex Machina. E aí ele passou a ganhar um nome daqueles de ganhar destaque no trailer. E eu lembro que a Netflix, quando saiu Aniquilação, o trailer daquele filme vendia muito isso. O próximo filme de Alex Garland. E aí tu ia pensar assim, quem era o Alex Garland? O Alex Garland só tinha dirigido o Ex Machina, na verdade, né? E depois do Ex Machina, ele também... teve o Aniquilação, teve aquele Man, que, né, eu não vi, o Márcio pode falar um pouco mais. O Man também é recente, né, de 2022. E no meio disso, em 2020, ele lançou uma série que até onde eu vi estava no Star Plus, que é a Devs, que também é bem boa, cara, e que inclusive conta com alguns atores que estão no Guerra Civil. Enfim, só para dar um pouco do background do Alex Garland. O Guerra Civil em si, a história, basicamente ele acompanha um grupo de jornalistas. Já estourou a Guerra Civil nos Estados Unidos, eles não precisam a data, mas é num presente ou futuro próximo, né? Já estourou a Guerra Civil nos Estados Unidos, eles não explicam por quê. E um grupo de jornalistas está percorrendo o país aí porque eles têm a esperança de entrevistar o presidente, que é um cara contestado, que também não se sabe por quê. É meio que um road movie, né? Mas também acho que ele levanta algumas outras questões, mas talvez não a que esperávamos. Talvez eu esteja dando algum spoiler aqui, então eu vou deixar que o Márcio fale primeiro. É um filme que tem spoiler, então a gente vai deixar para a parte de spoiler mesmo. Spoiler ruim, mas tem spoiler, né? Falar sobre algumas coisas. Vai lá, Márcio, começa contigo. Quando eu saí do cinema, a analogia que eu
pensei no filme, assim, é que o filme é uma bomba de efeito moral, assim, ela faz muito estrondo, muito barulho, assim, mas no fundo provoca muito pouco, né? Como o Carlos falou, quando esse filme foi anunciado, né, porque fala de guerra civil nos Estados Unidos, que é um país que está incrivelmente dividido, né, desde da ascensão do Trump. Então se esperava um filme politicamente engajado ou politicamente explicativo, né? Alguma coisa que questionador, assim. E não é muito o que a gente tem. Quem for esperando esse tipo de conteúdo não vai encontrar. É um filme que visualmente e sonoramente, né? Vamos falar que o som do filme é muito bom. Ele funciona muito bem, ele te deixa preso no cinema, assim, nas cenas de ação ali, tu fica tenso e bastante focado no que está acontecendo na tela, porque são cenas muito bem feitas e muito impactantes, né? O porém que desse filme se esperava muito mais do que isso, né? Não é um filme que nem, sei lá, chutar aqui um Godzilla vs Kong, que é um filme que se te agradar visualmente, tu já sai satisfeito porque tu não espera nada além de uma briga entre um dinossauro e um macaco, né? Nesse filme não, né? Até por causa de todo o histórico do diretor, que tratou de inteligência artificial, tratou de misoginia, tratou de vários assuntos ao longo dessa curta carreira que o Carlos falou, mas todos os filmes, embora alguns a gente pode considerar, esse funcionou melhor, esse funcionou pior, nenhum deles é um filme ruim, assim, que tu pegue, não, esse filme é intragável, não dá pra assistir, não é o caso, assim, cada um tem o seu favorito dentro dessa curta amostra que a gente tem de 3 ou 4 filmes aí, fora a série. Só que nesse aí eu acho que o tiro saiu meio pela culatra, porque ele foi, pelo menos pela propaganda, pelo marketing, ele foi vendido como uma coisa e ele entregou outra. Ele é um filme que trata de uma guerra civil que estoura nos Estados Unidos. Tu não sabe por quê, nem para onde vai essa guerra civil. Tu tem alguns pontos meio polêmicos ali, que é uma união entre o Texas e a Califórnia, que são 2 estados completamente opostos em termos de ideologias, assim. E além dessa questão da guerra que estoura ali numa sociedade extremamente polarizada e dividida, tu tem algumas questões que são colocadas sobre a atuação dos jornalistas no meio da história, porque o filme é todo apresentado sobre a ótica desses 4 jornalistas, né, que são uma trupe bem, como é que eu vou dizer, bem identificada e bem identificada. Ele tem um jornalista super veterano que todo mundo olha e diz, esse aí vai ser um dos primeiros que vai ter problemas ali, né? Tu tem a jornalista a principal, né? A estrela, a experiente, a que todo mundo se espelha, que é a Kirsten Dunst, né, que interpreta a Lee. Tu tem a jornalista mirim aprendiz ali, que se espelha nela para tentar alçar na carreira, sim, é aquela que comete todos os erros de uma foca, né, que é o termo não pejorativo, mas é o termo que a gente usa para jornalistas iniciantes, assim. Então ela comete todos os erros, mesmo tentando reproduzir a grande heroína da vida dela, que é a Kirsten Dunst. E tu tem ali o alívio cômico, né? Que é o jornalista ali que tá ali pela farra, que é o nosso amigo Wagner Moura, o Capitão Nascimento, no papel de Joe. Mas eu acho que, e depois a gente vai discutir isso, eu acho que o personagem dele talvez seja o que levante algumas questões interessantes, mas depois a gente discute isso. Então tu tem essa trupe que segue num road movie do apocalipse, né, cruzando os Estados Unidos de uma ponta a outra para entrevistar um presidente que está cercado, provavelmente vai cair em pouco tempo e vai ser assassinado pelos ocupantes, né? Então eles partem nessa jornada e vão encontrando de forma episódica vários acontecimentos ao longo do caminho. E são esses acontecimentos, para mim, que são mais importantes do que o filme em si, assim. Eles demonstram muito mais elementos da história do que talvez o diretor quisesse propor ali, o que a gente que gostaria que ele proposse, na verdade, do que necessariamente o filme em si. Eles encontram personagens que até são mais interessantes que os personagens principais do filme. O personagem do Jesse Plemons, que é o marido da Kirsten Dunst, por exemplo, ele tá na tela por, sei lá, não chega a ser 5 minutos, né? Mas ele é muito mais interessante que os outros 4 juntos, assim, em boa parte do filme. E outros exemplos também que a gente pode citar depois na parte dos spoilers, assim, tratar mais detidamente, assim. Ele funciona mais dessa forma episódica do que num todo, né? E por isso me decepcionou um pouco, assim. Não é um filme ruim, eu acho que quem for para ele esperando ação e emoção e tiro e uma coisa meio videogame, assim, vai encontrar. Mas quem esperava que esse filme tratasse de questões mais prementes e um pouco mais delicadas,
não sai muito além do que as pessoas deveriam conversar para se entender, né? Tipo, eu acho que essa é um pouco a mensagem que o filme trata. Só que isso é muito básico para um filme que tinha toda uma expectativa grande por trás, né? Eu acho que a gente cai de novo no problema expectativa-realidade. Talvez se esse filme tivesse chegado meio de supetão, a gente entendesse ele de outra forma. Se fosse outro diretor, talvez a gente entendesse ele de outra forma. Ou se ele fosse passado em outro contexto, num futuro distante, numa isso. nova ilha, na Lua, sei lá. Ao mesmo tempo, acho que se ele se tivesse posicionado em outro tempo, ele não teria o impacto que ele pode ter, porque... E assim, se os Estados Unidos não tivessem passado pelo que passou, né? Outros países conhecidos também, né? Mas enfim, a gente está falando aqui no filme que se passa nos Estados Unidos. Se os Estados Unidos não tivessem passado pelo que passaram ali em 2020, talvez esse filme também não tivesse um mesmo impacto, assim. Só um detalhe, ele começou a escrever esse filme em 2018. Antes, e daí né? o filme parou por causa da pandemia e daí depois ficou... Mas já era o Trump, né? Já era o Trump. E já era uma sociedade dividida. Né? Isso. Inclusive, eu estava olhando aqui no Letterboxd, porque assim, as notas médias deles, as notas médias dele estão relativamente altas, assim. No Letterboxd, que é de 0 a 5, né, ele está com 3,7 e no Metacritic é 77. Lembrando, né, o Metacritic é um agregador de críticas de veículos, enquanto o Letterboxd é das pessoas mesmo ali. Dos mortais que nem a gente. Oi? Dos mortais exato. que nem a gente. Então, assim, eu acho que tinha um pouco da questão da expectativa. Assim. Eu gosto gosto dos filmes do Garland. Assim, depois eu estava pensando assim, se era um cara que eu tinha talvez mais expectativa do que correspondesse à minha própria realidade mesmo. Porque assim, eu gosto muito do Ex Machina. Acho um filme muito bom mesmo. E fui meio pego de surpresa. Eu nem sabia do Devs esse. E aí, quando eu fiquei sabendo, eu fui ver. Disse, nossa, tem toda a série no Star Plus. Tipo, não sou de maratonar e devorei a série. Ela também traz alguns atores, né, que estão aí. O Nick Offerman, né, que acho que é o cara mais conhecido pelo Parks and Recreation, né? Mas também para um público que não viu... Né? Isso, ele faz o presidente no filme. Aquele episódio do Last of Us, que é centrado num casal de homens ali, que é um episódio meio solto, né? Solto não, que se resolve por si só. Ele é um dos caras ali também. E outro cara que também está no Devs é o Stephen McKinley, que no caso é o jornalista experiente, que é o psicólogo do Bo, né? No Bo Tem Medo. O Devs eu adorei também, cara. É uma série que eu acho muito, muito legal. E tanto no Ex Machina quanto no Devs, e um pouco no Aniquilação também. E aí, por isso que eu vou pedir que o Márcio depois fale um pouco do Man, porque o Man eu não vi. A impressão que eu tenho, assim, para tentar descrever mais fácil, de uma forma mais fácil, o que eu acho do Alex Garland, é que ele me parece um diretor sob medida pro Black Mirror, assim, cara. Ele é o cara que transita bem nesses temas. E esse filme agora, o Guerra Civil, ele não tem nada disso, assim. Ele tem um estranhamento, tem uma sensação ali de distópico. Mas ele não fala de tecnologia. Isso, exato. Assim. Ele é o filme... Assim, ele não é exatamente formal, mas dos filmes do Alex Garland, ele é o mais formal. Então, assim, talvez eu estivesse esperando um pouco de uma coisa diferente e não tem tanto. Mas vamos lá. Também achei que eu ia curtir mais. E eu ainda brinquei com o Márcio no final do filme, assim, goleiro, zagueiro e diretor, tu não pode elogiar até que o filme /jogo acabe. O que me incomoda, assim, no geral eu gosto do filme. O que me incomoda muito é o final, porque eu acho que ele dá uma derrapada lá, faz uma curva e toma um outro ritmo do que não era até ali. Até ali eu gostei bastante do filme. E por quê? Assim, eu acho que o elenco é muito bom.
muito bom, segura muito bem. A Kirsten Dunst não é novidade nenhuma. O próprio Wagner Moura não é novidade, né? A gente fala, mas ele é um cara que é muito bom ator. O Jesse Plemons, nessa participação que o Márcio falou, também rouba a cena. O Nick Offerman, pelo trailer, me deu a impressão que ele ia aparecer mais e que ele ia ser um personagem, mesmo que secundário, quando na real não. Ele praticamente faz uma ponta, no caso, 2 pontas, né? E aí, pra mim, eu fiquei me cutucando o filme inteiro, assim, de quem é. Eu já vi. Porque a jornalista, a jovem ali, nem é jornalista, né? Ela tá querendo ser uma fotógrafa de guerra e tal. Dizer que fotógrafo não é jornalista, Carlos Correia? Não, é porque ela ali... Uma briga interna, que é isso? Ela ali ainda não era. Tipo, ela tava pensando em ser, né? Ela tinha o projeto de ser. Não diz a idade dela. Tipo, tu nem sabe se ela é maior ou não ali. E ela parece muito menininha. É a Kaylee Spaeny. E eu ficava pensando assim, cara, já vi essa guria em algum lugar. E eu tentava relacionar com não sei, ela pra mim tem cara de personagem de videogame. Se ela poderia ser a Ellie do The Last of Us. Pensei se ela era a menina do Wolverine, do Logan, mas aí sabia que não. Até que acabou o filme e eu fui ver. Ela é a Priscilla. Ela é a Priscilla Presley, né? Não. Ela é a Priscilla Presley. Que é outro filme que ela tá muito bem, cara. Ela segura muito como a Priscilla. Eu não acharia nenhum absurdo se ela tivesse sido... Não para ganhar Oscar, porque esse ano o Oscar, a barra de atriz, estava lá em cima, né? Mas se ela tivesse indicada ali, tipo... Melhor que a Annette Bening no Nayada, ela tava, né? E, enfim, e ela também tá muito bem no filme, assim. Então eu gosto do roteiro, como o Márcio... Do elenco. Como o Márcio disse, o som do filme é algo impressionante, assim. E ele tem um papel decisivo pro filme, porque é ele que te pega de surpresa muitas vezes. E ele faz várias cenas seja cenas de guerra ou cenas de tiroteio, sem trilha, praticamente sem trilha. E me remeteu muito para mim, a melhor cena de tiroteio já feita no cinema, que é a do Fogo Contra Fogo. E me remeteu de cara para aquele filme, para aquela cena, assim. Porque eu acho que quando tu tira a trilha ali, tu dá um outro peso pro filme, tu consegue te ver naqueles papéis ali. E eu acho que isso é que estava me interessando. Achava que ele estava sendo vendido como um filme que poderia suscitar problemas na audiência, como o Coringa foi vendido na época, né? Tipo, os caras vão se inspirar no Coringa e vai todo mundo coringar. E esse filme tinha um pouco isso, assim, né? O filme que vai mexer com guerra civil, assim, porque Texas é um estado lá que tá um tanto quanto complicado. Eu até achei engraçado que no Letterboxd tinha a primeira crítica que aparecia ali era o cara dizendo assim: eu tô genuinamente curioso para saber o que esse presidente fez que conseguiu unir o Texas e a Califórnia, assim. E é isso que começa a incomodar. Assim. Ele não deixa claro, mas me parece... ele dá algumas pistas ao longo do filme. Que o presidente seria um presidente fascista, né? Que estaria indo para o 3º mandato, ou seja, teria rasgado a Constituição, teria desmantelado o FBI. Ataque aéreo aos cidadãos. Unidos, então era um presidente que teria... autoritário. Teria virado um Putin. Exato. Ali no... Mas assim, ele nunca situa o começo, ele nunca situa as razões, e talvez, beleza, eu entendo quem veja isso como mérito, acho que não tem certo ou errado, mas acho que, da minha parte, eu acho que ele meio que tirou um pouco o corpo fora, assim. Justamente quando ele bota Texas e Califórnia juntos... Para mim, ele está dizendo assim, olha, não sou, fazendo analogia aqui com o Brasil, não sou nem direita nem de esquerda, sabe?
Quando eu saí do cinema, assim, eu fiquei incomodado com o filme por causa disso. Ele é um filme que me atraiu, me prendeu em muitos momentos. E eu vi muita gente saindo da cabine também elogiando bastante o filme. E eu entendo os elogios pelo impacto visual do filme. Só que depois eu comecei a pensar sobre ele. E esse ponto que o Carlos tocou, assim, de que ele não se assumia, assim, por não explicitar as razões da guerra e ficar meio que em cima do muro, eu até acho que não é esse tanto o problema, sabe? Para mim o problema maior é que ele é um filme em tese anti-guerra, em que ele vangloria a guerra, né? Tipo, na maneira como ele é filmado, da maneira que ele representa os combates ali dentro, ele não é um filme que tu possa dizer, eu tô mostrando os efeitos nocivos. Porque ele mostra os dois lados pelo mal, né? Tipo assim, tem as forças... como é que é? Forças ocidentais? As forças ocidentais. Tipo, tu acha que, bom, esses caras são os vilões, eles meio que são os rebeldes, né? E esses caras são muito sanguinários, mas aí mostra as outras forças e são tão sanguinárias quanto, né? E em cenas impactantes e belíssimas, de exato. guerra, de tiro, né? O Truffaut que dizia, né? Não existe um filme anti-guerra, né? Todo filme vangloria a guerra mesmo quando tá querendo criticar. A gente pode lembrar o Apocalipse Now, né? Que é aquela cena inicial dos helicópteros jogando na palma com uma música do The Doors por cima. Então tu dá um impacto visual para as pessoas e não tem como tu te emocionar com aquilo. E eu vou dar na dica um exemplo do outro filme que tratou mais ou menos disso, assim, tratou de uma forma bem melhor, assim, que é onde esse filme do Alex Garland ele belisca em alguns momentos, que é mostrando os efeitos da guerra. Mas mesmo quando ele mostra os efeitos, em algum momento ele mostra um acampamento de refugiados com a galera feliz, brincando, as crianças jogando bola, brincando de estádiozinho de ali, bambolê, sabe? Tipo, então, assim, tu meio que descaracteriza todo o impacto daquele conflito quando tu mostra ele de maneira apenas episódica. Uns caras pendurados aqui, um tiroteio ali que alguém executa o outro ali, mas é numa cena de grande impacto, né? Eu vi, acho que foi num podcast, alguém comentando que o podcast do The Ringer, eu acho, agora depois eu pego o nome dele aqui e digo direitinho, que tem uma frase muito interessante que eu acabei anotando. Eles chamam o filme de intelectualmente burro e cinematograficamente extraordinário, assim. E é um pouco isso, assim. É um filme que, no momento em que tu vai parar para tirar, dissecar ele, assim, não sobra nada, ele não tem nada, ele não te mostra nada, nada além do impacto visual. E como eu disse no começo, assim, para esse filme isso é pouco. E para esse diretor também. Eu acho que assim, talvez a melhor crítica que ele faz, e aí eu consigo entender, é quando no meio dessa road trip deles, eles chegam numa cidade e tá tudo acontecendo normalmente, né? E aí eles entram numa loja e perguntam pra mulher, assim, o Wagner Moura pergunta assim, você sabe o que tá acontecendo? Uma guerra civil no país? Porque assim, não é uma guerra civil pequena, é assim, é grandes proporções, assim, de carros largados na rodovia, sabe? É apocalipse. É isso. Só não é zumbi, é um bando de cara dando tiro no outro. Exatamente. E nessa cidade tá tudo certinho. E a mulher diz assim, quanto menos a gente se posicionar, melhor. E aí eles saem da loja e o outro personagem lá do jornalista mais experiente, ele diz assim, discretamente olha para cima. E ali estão os snipers, né? Então, assim, essa questão de não se posicionar, essa crítica eu acho que ela está mais explícita, assim, está mais clara. Agora as outras, eu de fato acho que tipo, ele largou muito, tá aqui, interpretem como quiser. De novo, não acho isso errado. A mim só, talvez eu tenha esperado um pouco mais. Acho também que é um filme, e aí falando não é em causa própria, mas em tema próprio, né? Volta e meia aparece um filme com um jornalista como protagonista. É, isso que eu ia falar. Ele levanta alguns dilemas do jornalismo, mas assim, são dilemas de primeiro semestre. Assim. Tu entra no curso de jornalismo, eu pelo menos lembro disso, eu fiz Famecos aqui, a PUC, né? E eu lembro que assim, no primeiro semestre tinha uma discussão ética do jornalismo. Assim. Você está acompanhando um comboio e eles vão fazer uma armadilha para o grupo rival. Você sabe que o grupo rival, alguém vai morrer ali. O que você faz? Sabe? Eram essas discussões de primeiro semestre. É a mesma discussão do filme. O Alex Garland, ele é filho de cartunista. O pai dele trabalhava num jornal, acho que no LA Times. Assim. Então ele conviveu muito com essa turma, né? E acabou trazendo isso pro filme, assim. Eu até ia falar com o Carlos, a gente tratar um pouco dessas questões vinculadas ao jornalismo na história, assim, que
tem isso dos personagens ali se distanciarem ao máximo do que estão cobrindo, né? E não interferirem. Se apenas retratarem o que está acontecendo, a fotógrafa vai ali ver, dá uns flashbacks, assim, de outros momentos em que ela cobriu guerra em outros países e elas, tipo, sabe, o cara vai morrer e tira a foto do cara sendo executado porque ela acha que aquela imagem é importante. Sim. E até tem ela acha que aquela imagem é importante para ela mandar para os Estados Unidos para que isso não se repita. E ela fala, né? O nosso papel não é discutir, o nosso papel é mostrar e deixar que as pessoas... Mas aí tem a outra discussão, aquela que são imagens estilizadas também. Assim, Sim. Tu mostra uma imagem de alguém guerrilhando, atirando ou recuperando alguém ferido, mas tem que é uma ser imagem uma foto boa, heróica, belíssima, bonita. E naquele momento tu glorifica mesmo com a ideia de tentar criticar. Eu tô querendo mostrar a realidade crua. Mas a gente sabe que nenhuma foto, nenhum vídeo tem uma realidade crua. Tudo ela passa por uma mais mediação, que isso, né? Por exemplo, tu pega... tem uma cena que é na primeira metade do filme. Acho que não configura spoiler. Vou arriscar aqui. A gente já pode ir pro spoiler, independentemente disso. Pode ser. Daí fica mais fácil, né? Então vamos trilha de spoiler. I see dead people. Tem uma parte ali que eles chegam ali para abastecer o carro e tem uns não sei se é uns hillbilly da vida, assim, né? Uns caipira ali que fazem parte de um desses grupos, né? E os caras eles mantêm dois inimigos amarrados, assim, com as mãos para cima, assim, pendurados. Só que os caras ainda estão vivos. E isso é a primeira decisão delas aí, porque a fotógrafa mais nova não consegue tirar a foto. Ela fica tão abalada que ela não consegue, enquanto a Kirsten Dunst, o cara tá se vangloriando ali, né? Ah, tu quer que a gente mate o cara? Tu quer que não mate? Sabe? Fica fazendo uma torturinha psicológica ali. E aí ela pede pro cara ficar junto ali para ela fazer a foto. Assim, ela tá expondo aquele cara. O cara é um idiota. O cara é um monstro ali. E aquela foto, no que o cara acha que tá sendo bambambam, ele tá sendo o contrário. Só que eu acho que os últimos anos nos mostraram que, às vezes, esse tipo de denúncia ele é recebido de um outro jeito. Quando tu acha que tu tá expondo o cara, às vezes tu só tá dando palco pra esse cara, né? A audiência do Super Pop que nos... Sim. Mas ali vai um pouco além, eu acho. Ali ela quer dizer que, pelo menos ele, o Alex Garland, que ninguém fica imune a um conflito dessas proporções, assim. Tu é afetado e ali de que alguma começa forma. o dilema jornalístico propriamente. E tanto é que o cara fala que um dos caras que estão pendurados ali foi colega dele na escola. Então, tipo, são pessoas que se conhecem, que estão em situação... Isso remete diretamente à polarização que bom, tem lá, tem aqui. Né? Questão da polarização e quanto tu é afetado por um conflito desse porte, quanto isso te muda, quanto isso altera a tua percepção e a tua forma de agir. Não tem como tu ficar imune, que é como é o caso um pequeno trecho de uma cidade ali que estava fazendo de conta que a guerra civil não existia. E isso a gente passa também quando eles encontram um atirador que está trocando tiros com outro sniper que está num outro prédio e eles ficam discutindo ali, em quem você está atirando? No cara que está atirando em mim. Mas por que você está atirando? Ele olha pro cara, você é um retardado? Tu é burro? Tu é burro? Porque eu tô atirando porque ele está atirando em mim. Mas nenhum deles sabe exatamente quem são, né? Por que eles estão atirando no outro. Eles simplesmente estão atirando no outro porque foram colocados naquela situação de antagonismo ali. E um pouco também no momento ali do Jesse Plemons ali. Ali sim, eu acho que ele dá uma alfinetada, assim, nesse momento, nessa questão meio... conservadora branca americana ali, que é o cara que é um paramilitar ali, me parece, que está despejando corpos numa cova coletiva, né? E toda vez que alguém diz que não é americano ali, ele mata. Então ali tu tem essa questão mais ideológica, assim, étnico-racial. Sim, ali. Você é americano. Colocada. Quão americano. Quão americano você é. E daí o Wagner Moura dizendo que todos somos americanos, né? Aquela cena. Muito engraçado. Mas é um pouco isso, assim. E sobre a questão do jornalista propriamente dito, assim, a gente vai vendo ao longo do filme o quanto a Kirsten Dunst, que é a mais experiente, vai sendo afetada pouco a pouco
por tudo que está acontecendo, assim, porque parece que todo o trabalho que ela fez ao longo da carreira de denunciar em outros países esses conflitos e essas cenas de destruição, de selvageria, de barbarismo, para tentar evitar que isso chegasse de alguma forma no país em que ela vive, que é os Estados Unidos, não surtiram efeito nenhum, assim, e ela, à medida que vai avançando nessa trajetória que eles estão tendo ao longo do filme, ela vai sentindo isso e ela vai retroagindo, sabe? Ela vai se tornando mais empática em alguns momentos. Até mais humana. Mais humana. Até o momento de... Ela tira foto de um companheiro de viagem dela que morre e depois ela deleta a foto. E ao mesmo tempo, a aprendiz vai tendo o caminho inverso. Ela vai chegando totalmente verde, vai virando a Kirsten nervosa e vai virando a Kirsten Dunst ao ponto de se expor, né, em cenas de conflito de uma forma bastante... É a hora que eu acho que o filme começa a se desviar. Bastante audaz, assim. Então tu tem esse contrapeso, assim, enquanto uma vai retrocedendo, a outra vai avançando, né? E elas em nenhum momento chegam no mesmo ponto de contato, assim, talvez só na parte dos refugiados ali. E tu tem, e o Wagner Moura é um pouco o exemplo disso, assim, aquele cara que faz a denúncia da guerra, mas se emociona e se apaixona pelo conflito, né? Ele curte o negócio até o momento que o conflito chega nele e que, no momento que ele é ameaçado, e daí sim ele sente, grita e se descontrola completamente. Mas até ali, ele chega, por exemplo, todo de ereto por causa de uma guerra, umas bombas que estão caindo mais adiante, a gente precisa ir lá cobrir isso. Mas aí, assim, aí eu vou me valer um pouco de, assim... Não tenho, imagino que o Márcio também não tenha experiência de cobertura de guerra, né? De nada desse porte. Mas a gente escuta relatos de que quem cobre esse tipo de coisa é uma... Querendo ou não, é uma adrenalina meio viciante, assim. Os caras não sei se é o ponto de ficar que nem o Wagner Moura ali. Levei bomba da torcida do Boca na Bomboneira lá, cobrindo a final da Libertadores, mas não é a mesma dimensão. Já corri de cavalo em jogo de futebol. Mas assim, não, ali para mim não é algo que foge muito da realidade. Eu entendo o quanto a adrenalina mexe e o quanto o cara se empolga em querer cobrir esse tipo de coisa. E assim, eu gostei do personagem dele porque eu acho que é o que mais tem camadas ali. Por mais que eu gosto bastante de todos ali, em termos de interpretação. Mas o personagem dele, tipo, ele é um cara... eu não gosto de usar a expressão do bem, enfim. Mas ele é um cara correto, até onde se sabe. Mais ou menos. Até a hora que tu chega assim... Tu fica em dúvida assim... Esse cara tá dando em cima dessa guriazinha, exatamente. Cara. E aí tu fica pensando assim, bom... No meio do... Por isso que ele levou ela no carro. Exato. Não foi pra doutrinar. E aí, mas ao mesmo tempo fica aquela assim, não, ó, qualquer coisa eu tô aqui. Óbvio. Porque assim, que ele não avança um sinal. Não, mas ele mas é evidente que ele tá dando em cima não tem boas intenções de uma ali. guriazinha ali. Não tem boas intenções. De novo, eu não se define a idade dela ali, não tá explícito nem nada. Mas assim, ela é uma menininha ali, cara. Tentando pegar a mulher no meio da Guerra Civil. Exatamente. Isso, só fazendo um parênteses, eu tava lendo uma matéria esses tempos do New York Times sobre o ataque do Hamas lá naquela rave em Israel, e um dos sobreviventes contando uma história de que quando eles estavam correndo para fugir do Hamas, do tiroteio, duas pessoas estavam juntas com ele, um homem e uma menina, e o cara começou a dar em cima da guria no meio do ataque terrorista, dizendo, olha como o destino nos uniu nesse momento. Então, assim, tipo... Os caras não têm a mínima noção. Não, qualquer situação não é trágica o suficiente para que evite que alguém dê uma... Então, assim, eu gosto como o personagem dele não é uma coisa só. E, de novo, acho que... E aí a gente pode se encaminhar para falar a curva final. É aí que me incomoda, assim, cara. Porque no final todo mundo fica caricato. Os personagens têm camadas até então, e aí no final meio que vira uma coisa só. O final, assim, o presidente vai cair, eles estão acompanhando essas forças que vão derrubar o presidente,
E aí ele vira uma matança mesmo. Eles citam, né, até presidentes depostos que morreram. Eles falam no Ceausescu, No Ceausescu, no Mussolini. E não me tem lembro. mais um, não lembro se é o Putin ou não. Não, Putin não foi, né? Desculpa, Mas tá aí ainda. o Saddam. Saddam. Não, e é muito engraçado que eles têm um determinado momento que eles chegam num acampamento lá das forças ocidentais e eles estão lamentando que eles perderam muito tempo e não vão conseguir chegar para entrevistar o presidente, que era o grande objetivo. Corta, eles já estão no meio do negócio. Eles chegaram. Como a gente não sabe, mas eles foram transportados, e assim, teletransportados para lá. Porque o que eu tava gostando do filme é que, assim, dentro do Dumas, se a gente dividir ele em 4 partes, nas 3 primeiras, dentro do universo do filme, era algo realista. De novo, dentro do universo que o Garland criou ali. Quando chega no final, tipo, a coisa muda de figura e fica... Tipo, eles estão juntos na invasão à Casa Branca, né, para depor o presidente. Tipo, eles estão na frente dos tanques, mas é numa postura irreal, sabe? Aí o exército todo tenta interceptar o carro que eles acreditam que está o presidente, e aí os 3 sozinhos Descobrem que o cara não tá ali. descobrem que o cara não está ali, e os 3 sozinhos vão para Casa Branca E guiam o resto do exército, guiam o resto do exército americano, sabe? O filme é de herói de jornalista. Super-herói jornalista. Isso é uma coisa que me incomodou. A outra coisa é assim, tem uma cena na primeira metade do filme que ainda é uma discussão jornalística das 2 fotógrafas ali, da experiente com a novata, em que a menina pergunta assim, porque ela se coloca em risco e tal, e ela diz assim para Kirsten Dunst, se eu morresse, você iria me fotografar? E ela nem lembra a resposta, não sei se tem uma resposta. Cara, quando deu essa cena, na minha cabeça imediatamente vai assim, esse vai ser o final do filme. Só que vai ser o contrário, é a guriazinha fotografando a morte da Kirsten Dunst. E aí foi passando o filme e eu fiquei com aquilo na cabeça, mas eu pensava assim, o diretor me deu aquela pista, ele quer que eu vá por esse caminho, mas no final das contas ele vai me surpreender de alguma forma. E aí chega o final e acontece exatamente a mesma coisa, numa cena que não tem tanto peso, numa cena em que câmera lenta, ruim, né? É, Ao contrário do resto do filme, é uma cena meio... Numa cena deslocada. em que a guria se coloca num perigo que ela não se colocou o filme inteiro, todo, né? sabe? E todas as forças armadas estão ali, era a posição mais burra que ela podia ter ficado, ela fica... a rajada de metralhadora que vem seria suficiente para matar a Kirsten Dunst. É ela, todo mundo. mas não, elas se levantam e tá tudo bem. E a última cena, né, que é propriamente quando eles chegam no presidente, e aí o Wagner Moura vai fazer a sua entrevista, né, ele diz assim pro exército, não matem ele, eu preciso De uma declaração. de uma declaração. E aí o cara diz, não, eu não quero que me Por favor, matem. não me mate. E aí ele diz, tá bom. É isso. Tipo, ele não foi aquele jornalista o tempo inteiro, cara. Ele queria uma entrevista, aí no final ele só queria uma frase de impacto, sabe? Não combina com o que ele foi ao longo do filme. Isso me incomodou, assim. Como o filme fez uma curva e fugiu dele mesmo, assim. Então, assim, gostei bastante dessas 3 partes e fiquei um tanto quanto decepcionado nessa última. Eu gostei menos, assim, eu acho que... E não é nem questão de expectativa, eu acho que pelo que o filme se propõe, ele tinha que ter entregue mais, assim. Pela ideia que ele propôs, pela história que ele quis contar e pelo momento, assim. É um filme... Ele é bem datado, né? Tipo, ele é um filme que daqui a 15 anos eu não sei se ele vai se sustentar, assim. Porque... Imagina se daqui a 15 anos a gente... Nossa, como era simples, né? Ou ele vai ser profético ou ele vai ser datado daqui a 15 anos, né? Eu nunca vou me esquecer daquele Nova York sitiada, que é com o Bruce Willis e tal. E aí a gente via aquele filme e pensava assim, nossa, não tem nenhuma chance de um negócio desses acontecer. E aí logo depois veio 2001. Não, mas então eu acho que é um filme que se colocou nessa enrascada pela sua própria ambição, assim. E não adianta dizer assim, mas o diretor não tinha essa ideia. Tipo, no momento que tu crava um filme com o nome de Guerra Civil em 2024, às vésperas de uma eleição, com o país dividido. Não tem como a gente não fazer o paralelo. O paralelo ele tá posto, assim. E no momento que tu faz o paralelo, tu espera mais, assim,
das conclusões e do que o filme, mesmo as perguntas que o filme coloca. A gente não precisa que o filme te explique exatamente tudo, né? Te faça um caminho, te pegue pela mão, não é isso, assim, mas pelo menos aquilo que ele for argumentar ou indagar, que ele nos deixe com alguma coisa, né? Esse filme não nos deixou com nada além do impacto visual e sonoro, que é realmente muito forte, assim, o filme é muito bem feito, né? Mas muito pouco além disso, assim. Certo. Era isso, né? Então, não sei qual o símbolo que nós vamos dar para esse... Quantas medalhinhas? Quantas arminhas? Fotos, quantas fotinhos? Quantos fotinhos tu dá para esse filme, Márcio? Eu dei 3 fotinhos. Acho que fui generoso, mas dei 3 fotinhos. Eu dei 3,5. Também, acho que tá de bom tamanho. Fica uma média 3,25 e aí o nosso amigo decide. Na real vai ser o Márcio que vai decidir, né? Porque ele que bota as notinhas lá. Extremamente democrático. Então ficamos assim. Vamos então para as dicas da semana. Vai lá, Márcio. Dicas da semana aí, começa. Então, faz tempo que eu não venho aqui, né? Então tem várias dicas acumuladas que eu vou despejando ao longo dos próximos programas. Mas eu vou dar 2 nesse. Uma é uma série da Netflix, que acho que muita gente viu que estreou, mas não sei se todo mundo assistiu. Sei que o Carlos acho que não viu ainda. Que é o Ripley, né? Uma série que visualmente belíssima. O cara da cinematografia da série é o Robert Elswit, que é o mesmo cara que fez Sangue Negro e fez outras produções assim com a mesma qualidade. Então, cada imagem da série é quase como se fosse o que a gente fala, cada imagem é um quadro, assim, mas todas as imagens são belíssimas. É um filme, é uma série em preto e branco. A história é a mesma do talentoso Mr. Ripley, só que bem mais dark, bem mais triste e forte do que a versão com Matt Damon. Eu vi algumas críticas dizendo que tipo, isso era um negócio que tinha muito no filme, né, com o Jude Law e com o Matt Damon, que era uma tensão homoerótica naquele filme, né, que era muito forte. E eu ouvi algumas críticas de que esse praticamente não tem. Não, porque esse não tem nada de tensão, nem sexual, nem homoerótica. É seco. É seco, é sombrio o tempo todo, né? Os 2 primeiros episódios, eles são meio arrastados. Eu até comentei com o Carlos, não acontece nada nessa série. Mas a partir do terceiro, o terceiro é muito bom. E a partir do terceiro a história se desenrola. E tipo, não tem nenhum momento de alívio ali, alívio cômico, alívio nada, assim, é um filme que trata de um psicopata que está tentando tomar o lugar de alguém ali, que é a história do Ripley ali. Só que tudo isso permeado com imagens lindíssimas da Itália, né? De Roma, de Atrani, que é onde é a ilha que eles ficam, de Veneza, enfim. Só que tudo preto e branco, não é aquela imagem ensolarada, porque é um filme que se passa boa parte dele numa cidade litorânea, né? Mas a produção corta tudo isso e torna tudo muito mais contido e sombrio por causa da maneira como a série é filmada. Então, o Ripley, que tem 8 episódios no Netflix. Tem um outro que é com o John Malkovich, né? O Diogo Malkovich, inclusive, aparece nessa série. Agora eu não tô lembrando o título em português. Aqui em inglês é Ripley's Game, que foi feito depois, né? De 2002. O John Malkovich faz uma participação especial, acho que no ele é o Tom Ripley, último ou penúltimo episódio, ou nos 2 últimos, se eu não me engano, ele aparece ali. A Dakota Fanning é uma das personagens, né? E o padre da Fleabag é o Ripley. A outra dica vai ser sempre o padre da Fleabag. O padre da Fleabag. Aliás, entrou ou vai entrar, né, o Nunca Estamos Sozinhos, uma coisa assim, né, que é com ele. Um filme ele e o dizem que é muito bom. E o cara do After Sun que também vai ser isso, All of Us Strange. Dizem que é muito bom. Dá pra entrar, né? Isso. E a outra dica é um filme, que daí eu nem ia dar de dica, porque afinal foi um filme que eu vi por conta própria, acho que não faria sentido aqui. Mas, enfim, ele acabou casando com essa história da Guerra Civil, que é um filme do Bergman, de 68, chamado Vergonha, em que trata de um casal que vive numa fazenda, assim, no interior da onde não se fala, né? E eles são jogados no meio de uma guerra civil,
que acontece, as forças vão passando por eles, e eles vão sendo pegos no meio do bombardeio e são capturados e depois são soltos e tem que lidar com todos os traumas desse conflito, assim, como a vida deles é completamente dizimada, aquela vida meio idílica, tu morar numa fazenda com galinha, plantando, etc. E de uma hora para outra aquilo ali se destrói, e não destrói só a vida deles, como reconstrói a forma como eles lidam com eles mesmos, assim, como eles se tornam, o impacto que tudo aquilo tem na vida de cada um, assim, dos dois, assim, e na relação deles com a cidade e com as pessoas com que eles convivem ali. Uma cena muito impactante, a cena final, assim, que eles estão fugindo de barco, assim, eles estão navegando, daí começam a navegar e o barco tranca. E quando o barco tranca, é um monte de corpos, um mar de corpos, e o cara tem que passar com o remo do barco para tentar escapar ali, conseguir desbloquear a passagem do barco, assim. Então é um filme também visualmente muito bonito, embora impactante, assim, né? E para mim muito mais efetivo como um discurso anti-guerra do que esse filme do Garland. Vergonha é o nome do filme, ele está no YouTube, disponível aí com legendas para quem quiser ver. Filme do Ingmar Bergman. Tá, eu tô meio complicado de dicas agora esses dias, porque eu tenho outra. Eu tô indo bastante no Fantaspoa e aí não acabo que não tá Dá dica sobrando. É o que eu vou tentar fazer, mas assim, vamos fazer aqui uma reunião de pauta ao vivo. Esse programa vai sair quando? Assim que os guris editarem, imagino eu. Assim então pode sair até hoje. A gente tá gravando na segunda, mas tudo bem, que ele saia até terça. Se ele sair até terça de manhã, eu vou deixar a dica de 2 filmes que eu vi e eles têm pelo menos não, eles têm mais uma exibição. E são filmes bem diferentes, assim. Um chama Pink City. E ele tem um outro nome, deixa eu pegar o nome inteiro dele aqui, que é Pink City, uma meditação psicodélica. É um filme bastante experimental. É um americano que vai para a Índia e ele toma não é bala, né? Enfim, toma um LSD e parte pela Índia em busca da sua paixão. E o filme é uma viagem. É uma viagem. Eu saí da sessão e encontrei o João Pedro Fleck, né, que já vem aqui conversar com a gente, dos organizadores, né, diretores do Fantaspoa, e a gente estava conversando, tipo, é um filme que tu sente, tu não explica, assim, é difícil de explicar o filme. O diretor estava na sessão e, inclusive, ele falou que na verdade, a ideia não era nem lançar o filme, era um filme que ele fez para eles verem lá entre eles e tal, mas como os caras do Fantaspoa convidaram, ele não tinha como dizer não. Então ele disse assim, essa é a premiere mundial do filme e também a última premiere do filme, porque ele não deve ir para nenhum lugar. Então assim, é muito provavelmente a única chance que vai se ter de ver esse filme. Ele tem uma outra sessão na quarta-feira, a 1 no Capitólio. Quantas horas de filme é? Esse filme ele não tem 2 horas. A maioria dos filmes do Fantaspoa é 1h30, 2 horas, porque senão estoura a programação, né? Fica ruim. Tirando o último, né? Que vai ter 4 horas. Então, Pink City. E o curioso é que o diretor ele estava aí e ele estava com o bebê na coletiva. Um bebê recém-nascido. Aí tu imagina um bebê no Fantaspoa, mas né, para mostrar que não é só filme de terror. O outro filme é um filme que se chama A Ilha... Não, o nome da criança? Não era não, é Bowie. Bowie, tá. Bowie. O outro filme se chama A Ilha Entre as Marés. Esse sim é um suspense. Ele é um suspense... a história dele é legal porque é o seguinte, é um filme baseado numa peça de um ator chamado J.M. Barrie, que é o mesmo cara que fez o Peter Pan. É o criador do Peter Pan. E esse cara fez uma peça em 1920. E tinha um rapaz na plateia daquele dia que se apaixonou pela história. A história assim, é uma menina que se perde dos pais e acaba numa ilha bem pequena. E aí ela está desaparecida, os pais entram em parafuso, tem que achar ela e tudo mais. E aí ela volta
E ela disse, não, tudo bem, eu já tava voltando. Se passaram apenas alguns minutos. Só que pra ela se passaram apenas alguns minutos, enquanto pros pais tinham passado 3 semanas. Aí ela fica adulta, volta naquela ilha, e aí eu não vou falar mais, porque senão estraga a surpresa. Mas enfim, quando essa peça foi exibida lá em 1920, tinha um cara na plateia que adorou a história e ficou na cabeça com, tipo, eu preciso filmar isso, eu preciso E esse filmar cara isso. se chamava Albert Einstein? Não, esse cara se chamava Alfred Hitchcock. Ah. E o Hitchcock nunca conseguiu levar isso para as telas, porque a Universal na época achava que não. Tipo, filme sobrenatural não vai ter público, né? E então ele nunca conseguiu levar isso. Ele queria levar e colocar como atriz principal a Tippi Hedren, que é a atriz dos Pássaros. Pra tu ver como a história dá voltas. E talvez aí explique por que não andou, porque tem uma história grande de abuso dele com ela durante as filmagens. Aí, Abuso mas moral, assim. o que aconteceu? Passaram-se os anos, esse filme nunca foi feito. Passaram-se os anos, e ali pelos anos 90, quem adquiriu os direitos desse filme, da história, é a Melanie Griffith, que na época era casada com o Bandeiras. Melanie Griffith, que até eu não sabia, é filha da Tippi Hedren. Sim. É filha da Tippi Hedren. E eles iam tentar fazer esse filme, só que o Bandeiras fez um filme, acho que é o Original, o Pecado Original, uma coisa assim. Tipo, o filme foi um fracasso, e aí eles não conseguiram fazer o filme e tudo mais. O filme entrou em... Tô fazendo um especial sobre o filme aqui. O filme entrou em... A história caiu em... Domínio público. Domínio público. E aí agora caiu nas mãos... tipo, alguém sugeriu para esses diretores, né? O Andrews, Austin Andrews e Andrew Holmes. São 2 diretores canadenses. Caiu para eles essa história. Tipo, eles finalmente fizeram o filme, que é esse A Ilha Entre as Marés, que é um suspense... não é viagem no tempo, mas ele mexe bastante no tempo. Assim, é um filme que tu tem que estar muito ligado assim, o tempo todo. Mas eu achei bem interessante. Eu conversei com eles depois. Quem quiser aí, tem a matéria no Correio do Povo. Bota no título aí Alfred Hitchcock, Ilha Entre as Marés, que tu vai achar. E esse filme também, ele tem mais uma exibição só, que é na terça-feira, à 13h, no Capitólio. Então, assim, pela história dele, por tudo que ela representa, eu achei interessante daqui como dica. E o Devs, né, que não tá no Fantaspo, que é essa série do Alex Garland, que eu acho muito bacana, é uma inteligência artificial tão evoluída e tão cheia de dados, que ela consegue não só ler tudo o que aconteceu no passado, assim, com diálogos e tudo mais, como ela consegue prever todo o futuro. E aí a história se desenvolve a partir disso. Eu não acho que são 8 episódios, eu acho que é muito boa. Tu disse que eu ia falar sobre o Men, acabei não falando. Fica pro próximo programa. Ficou pro próximo programa. Pode ser. Então tá. Faz um especial do Men depois. Tá, combinado. Então tá, é isso. A edição vai ser do Thiago Basso. A gente fica por aqui. Um abraço, tchau. Well, you're American, okay? Okay. What kind of American are you?